Temos a Aline Beckett também em Brasília falando sobre esse assunto, né? Essas medidas que foram desencadeadas depois da tentativa de fuga de Silvinei Vasquez. Entre elas, a prisão do presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, considerado foragido. Aline, o que a gente tem de informações? O que tem de atualização aí em Brasília? Bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, a Luísa, quem nos acompanha. Bom, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, segue então foragido, isso após a determinação da prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que foi tomada de ofício sem um pedido da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal, após a Justiça identificar então que havia um risco de fuga de condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Ordem dada após a prisão no Paraguai do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que tentou deixar o país com documentos falsos. Então, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou no último sábado, relembrando um pouquinho, 10 mandados de prisão preventiva ali contra alguns investigados, alguns condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. 9 foram cumpridos, apenas Carlos Rocha não foi localizado pela Polícia Federal. E, além disso, o STF também determinou a prisão domiciliar e outras medidas cautelares a outros investigados da trama golpista, como, por exemplo, a proibição do uso de medidas de redes sociais e também, é claro, o contato ali entre os investigados da trama golpista para evitar justamente novas articulações. Contextualizando um pouquinho para a nossa audiência, Carlos Rocha foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão por organização criminosa armada e também por tentativa violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. 2 dos 5 crimes ali que são impostos aos condenados pela trama golpista. Ele foi acusado ali de participar da produção e divulgação de um relatório falso sobre as urnas eletrônicas, justamente para reforçar ali toda aquela tese do sistema eleitoral brasileiro ser fraudulento. Então, ele fundamentou ali alguns relatórios e divulgou esses relatórios, isso segundo a condenação do STF. No julgamento do Núcleo 4, então, as defesas tiveram ali o seu momento de apresentar as suas argumentações. Eles argumentaram sobre a competência do STF ao julgar esse processo e também sobre a extensão das imputações, mas as teses não foram afastadas ali, as condenações que já foram impostas a esses condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e outros investigados. Além de Carlos Rocha, que segue então foragido, é considerado foragido pela Polícia Federal e também não foi localizado pela PF, foram cumpridos também mandados contra Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército, Ângelo Denicoli, major da Reserva do Exército, Bernardo Romão Corrêa Neto, coronel do Exército, Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército também, Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército, Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel do Exército. Carlos Rocha, então, o presidente do Instituto Voto Legal, não foi localizado pela Polícia Federal e segue, então, foragido. A polícia, então, segue nessa toada de descobrir onde está, então, Carlos Rocha para poder efetuar, de fato, esse mandado e cumprir, então, esse mandado de prisão preventiva. Carol?